Ronaldo Abranches. Sou eu! Olá você que está na rede e também adora ver bola na rede. Está começando o programa Bola na Rede. Aqui você tem o que de mais importante aconteceu e acontecerá no esporte, com destaque para a grande paixão do brasileiro, o futebol. Serão destaques no programa de hoje. Na crônica do professor Ronaldo Abranches, revelemos-nos mais por atos que por palavras. Brasileirão, na prática, poucas definições para a classificação da Libertadores da América ou rebaixamento. Brasileiro Série B, já estão definidos 4 ingressantes para o Brasileirão 2020. Brasileiro Sub-20, hegemonia do Flamengo se mantém. Ontem, mais um título para o Ninho do Urubu. Flamengo, campeão brasileiro Sub-20. O que vem por aí? São apenas 2 rodadas para o encerramento do Brasileirão. Uma vaga para o rebaixamento. Quem que vai cair? Cruzeiro ou Ceará? Ainda tem possibilidades de Fluminense e Botafogo, mas com menos possibilidades. Quem ainda tem chances para disputar a tão sonhada Libertadores da América? Campeonato Mundial Interclubes. O Flamengo é o Brasil no Mundial Interclubes. No apito final, para quem será o cartão amarelo e o cartão vermelho desta semana? Esses são destaques que você vê aqui no programa Bola na Rede, na TV que pega no seu celular. Não há necessidade de utilização de muitas palavras para ressaltar a estrutura que o Flamengo desenvolveu para obter a sustentabilidade competitiva ao longo do tempo. Em 2019, o Flamengo sagrou-se campeão do Brasileiro Sub-17, que é uma faixa etária em que os garotos começam a ser observados para possibilidades de ascensão para os profissionais. Também os olheiros internacionais, principalmente, estão sempre com foco nessa divisão, pois é mais interessante sob o ponto de vista comercial. Ontem chegou mais um título ao Flamengo, o do Brasileiro Sub-20, que é a divisão onde alguns jogadores já estão em processo de transição. Alguns já concentrando com os profissionais, às vezes até jogando, fazendo alguns jogos, às vezes retornando para a base, ou seja, já estão aí na vitrine. Portanto, atualmente, embora o Flamengo tenha feito grandes investimentos no time principal, houve uma boa entrada de recursos financeiros ao clube através da venda de jogadores da base, além de possuir vários jogadores no grupo de profissionais. Isso cria uma certa uniformidade do sistema de jogo que vem desde a base e facilita isso ser trabalhado no time principal. Essa constante oxigenação, tanto de receita como de profissionais de bom desempenho, de alto desempenho, para manter aí essa sustentabilidade nos resultados dos profissionais. Com isto, não vou aqui estender minha crônica dessa semana, pois vou aqui utilizar um slogan mais que cultuada pelos itajubenses, que foi criado por Teodomiro Carneiro Santiago, fundador da Unifei, onde se diz: revelemo-nos mais por atos que por palavras. Pelo menos essa é a minha opinião. Estamos de volta no programa Bola na Rede. E mais uma vez conosco aqui o nosso convidado, professor Cirineu, para nos ajudar aqui a refletir um pouco sobre o que rolou na rede nesse final de semana. Olá, amigos do Bola na Rede, olá, Ronaldo. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o futebol brasileiro. Muito bem.
Futebol brasileiro, mais do que nunca, estamos aí na final, vamos dizer, nas finais, porque tem o Campeonato Brasileiro, né, da Série A, temos o Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, o que distingue a diferença aí é que a Série A é chamada de Brasileirão. Temos o final também, a decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, ou seja, muita coisa para ser comentada aqui sobre o Campeonato Brasileiro. 2 jogos foram a final, o modelo do Campeonato Brasileiro do Sub-20 é diferente da Série A. Então, proporcionou aí uma decisão com 2 jogos de final entre Flamengo e Palmeiras. Primeiro jogo, o Palmeiras ganhou de 1-0 e ontem foi o último jogo, a decisão, que o Flamengo levou lá para a cidade de Cariacica e o resultado foi 3-0 para o Flamengo, sagrando-se campeão aí do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Flamengo que nesse time aí do Sub-20 já tem jogadores que esteve lá no profissional, alguns jogadores, que a Sub-20 é bem isso, né? Sub-20 é uma categoria que é de transição, então é comum ter vários jogadores do Sub-20 que já estiveram no profissional, volta até o momento de ficar definitivamente para o profissional. Então, o Flamengo campeão Sub-20, Flamengo campeão da Série A, o Flamengo que tinha sido campeão também brasileiro do Sub-17. Mostra aí uma estrutura preparada desde a base, né, Cirilo? É importante esse planejamento. Eu acho que é o resultado de um trabalho que vem feito a longo prazo, que faz com que a equipe tenha aí hegemonia e tenha um resultado positivo nas 3 categorias. Eu acredito que esse trabalho que vem sendo feito, os frutos já estão sendo colhidos. E que o futebol brasileiro precisa realmente fazer esse investimento na base e com certeza vai dar resultados no futebol profissional. E pelo que consta, pelos resultados do Flamengo, a gente pode verificar que o trabalho tem sido muito bem feito, tem feito investimento. O Flamengo teve a felicidade de ter aquele incêndio lá no Ninho do Urubu, que realmente marcou um pouco, e isso também manchou bastante, né? Mas de certa forma parece que deu um gás nos jogadores, parece que eles tinham a responsabilidade de dar uma resposta dos amigos que morreram naquele evento, né? Então, mas eu coloco que o Flamengo tem feito um trabalho de administração organizado nas suas categorias de base e no clube como um todo, que a gente está vendo o resultado aí do Flamengo, um resultado indiscutível. E é importante a gente lembrar que o Flamengo vendeu vários jogadores, né, que vieram da base, ou seja, gerou receitas, e hoje no elenco profissional tem vários jogadores também da base para fazer essa mescla aí e possibilitar a continuidade, a sustentabilidade, né? Porque senão o que acontece? O que tem mais acontecido aí nos clubes brasileiros é o time ser campeão 1 ano, no máximo 2, depois cai. E outro destaque que dá para a gente perceber bem a questão do investimento, tudo, é que Palmeiras e Flamengo estão disputando o Sub-20. São 2 clubes que investiram muito, né? O Flamengo não tem estádio ainda, né? Mas o Palmeiras já tem um estádio, já tem uma formação, uma equipe de base. Os 2 times que mais investiram no Brasil são os 2 times que estão chegando aí nas finais. E o Palmeiras, mais uma vez, está demonstrando que precisa corrigir alguma coisa, está errado lá no Palmeiras, que não está funcionando. Estão investindo, mas não está tendo o retorno esperado. E aí, o nosso desejo é que os clubes profissionais, né, do Brasil consigam realmente estruturar melhor as suas bases. Constantemente a gente vê jogadores saindo, né? Tem aí o Fluminense, o Vasco, mas imagina se a estrutura da base realmente tivesse uma gestão mais eficaz, como que não iria também sair muito mais jogadores e não ficaria aí tão dependente, né, de ter recurso para
compra de jogadores. Exatamente. E eu tenho certeza que esses resultados vai mexer com os demais clubes. Os clubes vão entender que realmente precisa fazer um trabalho profissional para que se possa ter o resultado esperado. Então, eu acredito que esse trabalho está sendo feito pelo Flamengo e pelo Palmeiras também, né? Embora o Palmeiras não está colhendo os frutos, mas sirva de exemplo. Tem uma base muito forte. Tem uma base forte, mas ainda está faltando um pouco de investimento, um pouco de profissionalismo para poder obter os resultados esperados. Mas, de qualquer forma, esses resultados alcançados pelo Flamengo vai surtir efeito nos demais clubes brasileiros, vai ter melhoras. Muito bem. O outro campeonato extremamente importante também é o campeonato da Série B, que nós chamamos de segunda divisão. Então, o Bragantino, né, sagrando-se campeão, voltando, né, à Série A. O Bragantino que já fez um papel, né, interessante. Aliás, foi através do Bragantino que o Vanderlei Luxemburgo ficou famoso, né, aí no cenário nacional. Então o Bragantino terminou o campeonato com 75 pontos. Em segundo lugar, também classificando para a Série A, o Sport, retornando, né, à Série A com 68 pontos. Em terceiro lugar, o Curitiba, mais um grande clube que volta à Série A, com 66 pontos. E em quarto, a quarta vaga aí sendo ocupada pelo Atlético Goianiense, que, né, recentemente caiu para a segunda, já está retornando para a primeira divisão com 62 pontos. O América Mineiro, por um ponto, acabou não se classificando. O América ficou em quinto lugar, com 61 pontos. Rebaixados para a terceira divisão, a Série C, ficaram então o Londrina em 17º lugar, o São Bento em 18º, o Criciúma em 19º e o Vila Nova de Goiás em 20º. Essa questão do acesso ela é interessante porque gera toda essa, né, essa motivação. Veja que a gente percebe que a parte de baixo da tabela na Série A é muito mais emocionante do que a parte de cima, né? E a segunda divisão, na Série B, é a mesma coisa, todo mundo querendo ir para a elite do futebol, e lá embaixo todo mundo querendo fugir de ir para a Série C, que aí a Série C já começa, né, ficar... Menos investimento, né? Tudo. Então, menos investimento e menos evidência, né, na mídia. Eu queria destacar ali, Ronaldo, o Bragantino, né? Parabéns à equipe do Bragantino, o que teve esse resultado excepcional, voltando depois de muitos anos a participar da Série A do Brasileirão. E os demais clubes ali, o Curitiba, o Sport são grandes clubes, grandes o Atlético Goianiense, né? Esse é esperado. Quando esses times caem, a briga é muito grande para eles retornarem. E eles fizeram o papel deles bem feito, um trabalho bem feito e conseguiram retornar. Uma pena o América Mineiro não ter conseguido, por um ponto apenas. O América, o ano passado, teve também na primeira divisão. Uma pena o futebol mineiro, mas a gente percebe ali que a briga foi bem acirrada e o destaque para a equipe do Bragantino. Vou tornando aí, né? Sem dúvida. Agora sim, mais uma semana com muita bola na rede no Campeonato Brasileiro Série A, o Brasileirão. Nós tivemos, nesse final de semana, a 36ª rodada do Brasileirão. E como os resultados, tivemos Ceará 1, Atlético Paranaense 1. Ceará perdeu grande oportunidade, né? Estava ganhando de 1-0. O Ceará também, o Ronaldo, a gente observa, né? O Ceará, no finalzinho, trocar de treinador é complicado. Pois é, né? Já está com um fator psicológico abalado, entra em casa contra um grande time do Atlético Paranaense e no finalzinho ele acabou cedendo o empate. Então é complicada a situação do Ceará. Se ele tivesse ganho esse jogo e estava ganhando até o final, né, o gol do Atlético já foi nos descontos, imagina a situação do Cruzeiro como estaria. Hein? Exatamente. A torcida do Cruzeiro deve ter vibrado muito com esse gol do Atlético Paranaense. Exatamente. O outro jogo foi Botafogo 0, Internacional 1. Então, é outro jogo que não poderia ter ocorrido. Esse placar foi muito ruim para o Botafogo. O Botafogo fez um jogo até bom, errou gols
né? Bola na trave, o gol praticamente feio. Falha do goleiro, o gol, né? Agora o gol foi falha do goleiro, uma infelicidade. Bom goleiro, mas... É felicidade. O Guerreiro chutou uma bola, voltou, chutou de novo e a bola acabou passando por baixo do gatito. Se o Botafogo tivesse ganhado, estava tranquilo. Ou empatado, já estava mais tranquilo. Agora ainda fica aí. Se tivesse ganhado, estava fora de qualquer dependendo de resultado, depende só dele, mas ele tem que fazer o resultado. Que é contra agora o Atlético Mineiro e depois o último é contra o Ceará. O desespero se chegar até nesse ponto. Né? Se chegar nesse ponto, o que eu não acredito, seria aí praticamente uma decisão. Mas eu não acredito, não. Eu vejo que a vaga está lá guardadinha ou para Cruzeiro ou para o Ceará. O Botafogo não fez uma má partida. Eu só acho que o treinador do Botafogo, medroso demais, é aquilo que a gente fala. Se o time entra em campo, ele tem que entrar para ganhar. Você não tem que entrar em campo para empatar jogo. Você não tem que entrar em campo para ficar esperando tomar uma zero para depois reagir. Joga com 3 cabeças de área. Embora o elenco é fraco, você tem que partir para cima do time. Você precisa fazer o resultado. E a gente verifica aí o que o Flamengo está fazendo. Tem que partir para cima. Tira a cabeça de área, põe atacante, põe meio atacante para poder... E não, ele ficou fazendo o jogo do empate contra o Internacional. E na hora que teve a oportunidade não fez gol. Então eu acho que o treinador também... Faltando matador. Exatamente. Do Botafogo também, né? Outro jogo também que levantou aí muita expectativa foi o jogo Palmeiras e Flamengo. Poderia ter sido aí uma final, né? Não aconteceu porque o Flamengo foi campeão antecipado. E mais uma vez o Palmeiras foi derrotado. Palmeiras 1, Flamengo 3 e mais uma vez rolou a cabeça do técnico do Palmeiras. Na primeira fase, né, o Filipão com a derrota de 3 também caiu e ontem com a derrota o Mano Menezes também foi demitido. Ronaldo, o jogo de Palmeiras e Flamengo, vitória para um lado e para o outro é normal. O que não é normal é perder de 3-0 e um time totalmente sem reação, sem poder de reação, perdido. Por isso que a torcida ficou irritada. Exatamente. Então eu vejo que o Flamengo no primeiro jogo deu um baile no Palmeiras. E agora repetiu a cena em casa. O Flamengo jogou um tempo só, viu? Só o primeiro tempo. Ele não quis jogar mais para evitar a quebradeira dentro do estádio. A verdade foi essa. O Flamengo tirou o pé do freio para evitar maiores complicações ali para o Palmeiras. Isso que a gente pôde observar. Agora, o Palmeiras, pela grandeza do Palmeiras, pelo elenco que ele contratou, pelo aquilo que ele estava almejando, de chegar no topo, um time que poderia, o único time que poderia combater o Flamengo. Toma de 3 em casa, e não é só tomar de 3, é a postura do time. Eu acho que isso... O presidente do Palmeiras ontem, após demitir não só o técnico, mas também o diretor de futebol, prometeu grandes mudanças no departamento de futebol e não só na estrutura, mas na filosofia de trabalho. E a torcida do Palmeiras espera isso, né? Se não ocorrer grandes mudanças, o ano que vem ainda vão assistir o Flamengo jogar de novo. Não vai ter ninguém que vai bater o Flamengo. O outro jogo, Avaí 1, Fluminense 1, também a mesma coisa do Botafogo, né? O Fluminense, se ele tivesse ganho esse jogo, estava tranquilo. E estava ganhando, também estava tranquilo, não precisaria ainda estar preocupado com rebaixamento. Resultado bom para o Botafogo. Foi bom, né? Porque... Agora, Avaí é aquele negócio. Dentro de casa... Está tirando ponto de vários aí. E não pode se cuidar. Agora, um time grande como o Fluminense, o Botafogo, você não pode estar jogando em casa, né? Não pode jogar. Exatamente. Outro jogo, Goiás 1, Fortaleza 2. Esses dois times estão, parece que caminhando juntos, né? Estão a mesma quantidade de pontos. Vai ser difícil pegar vaga na Libertadores, mas estão tranquilos ali, provavelmente vai disputar a Sul-Americana. Para eles está bom demais, né? Olha, excelente o desempenho do Goiás, que embora tenha perdido, mas eu destaco ainda o Fortaleza. O Fortaleza deu um salto. Trouxe o Rogério Ceni de volta. É o que tinha, se ele tivesse continuado não tivesse saído, talvez o Fortaleza tivesse uma situação bem melhor no campeonato. Mas um destaque para a equipe de Fortaleza. Embora o Goiás tenha jogado muito bem também. CSA 1, Bahia 2, CSA virtualmente já rebaixado, Bahia sem risco nenhum. O outro jogo,
Grêmio 3, São Paulo 0. Mais uma vez o São Paulo, Ronaldo, frustrando sua torcida. Exatamente. O CSA carimbou ali a queda, né? E o Argel tem culpa nisso, porque ele abandonou. O CSA, é uma coisa horrível que acontece no futebol brasileiro. E o Bahia fazendo o papel dele também, um bom desempenho. Ali ficou ali o Atlético Mineiro também, que venceu o Corinthians, né? O Corinthians, mais uma vez, vai ter que correr atrás para segurar a vaga na Libertadores. E o Atlético agora, 2, Corinthians 1. Exatamente, o Atlético está tranquilo porque já garantiu, não cai mais. O São Paulo é um time que surpreende, ganha, perde. O São Paulo é um time muito inconstante aí no campeonato. E o Grêmio, não é surpresa ganhar, não, porque o Grêmio tem um time bom, embora, né, não priorizou o Brasileirão, e está fazendo o papel dele. O Grêmio poderia realmente ter ficado brigando lá em cima se ele não tivesse... Exatamente, se ele tivesse priorizado, né? Priorizado. Acabou nem uma coisa nem outra. O outro jogo, Santos 2, Chapecoense 0, Chapecoense já fora, e o Santos ali realmente resistindo. Tudo indica que o Santos será realmente o vice-campeão. Merecido, viu, Ronaldo? O trabalho feito na equipe do Santos. O Santos não teve o investimento que o Palmeiras teve, né? Mas o Santos tem um trabalho bacana, um trabalho... Tudo indica que o técnico Sampaoli não deve continuar no Santos. Não fica. A gente espera que ele continue no Brasil, né? Que algum clube brasileiro, e são vários que estão de olho nele, porque realmente é um futebol que o Brasil precisa, né, desenvolver, é o estilo de jogo dele. E ficou um jogo, né, pendente aí nessa rodada, que é o jogo entre Vasco, que está tranquilo em relação ao rebaixamento, contra o Cruzeiro. Aí uma situação bem diferente, a chapa está esquentando, está difícil a situação do Cruzeiro, teve muita sorte do Ceará não ter ganho. Tem que ganhar esse jogo contra o Vasco, né, em pleno São Januário, não tem outro jeito, né? O problema do Cruzeiro não é ter que ganhar, é o time dele reagir. Vai, né? Perde o treinador agora, confusão fora de campo, tem erra pênalti. Aqui. Sai matéria do jogador cobrando o dirigente, pagamento. O que você vai esperar de um time de uma situação dessa? Ainda vai jogar fora de casa contra o Vasco. Acho que a Adilson Batista vai fazer milagre? Eu não acredito. Não acredito. Futebol você espera tudo, mas muito difícil a situação do Cruzeiro. E é interessante porque o plantel, né, é um plantel ótimo do Cruzeiro, não era para estar nessa situação. Caiu o Mano em função do baixo desempenho do time. Veio o Rogério Ceni, os líderes ali do jogador derrubaram o técnico, né, de maneira muito rápida. Veio outro técnico, o Abel Braga, que não tem costume de pegar um time no meio, né, da temporada. Dessa vez ele resolveu aceitar logo essa vez, né, que realmente não funcionou, saiu ruim, saiu manchado o Abel. E agora em 3 partidas você acha que o Adilson vai resolver? O Adilson aceitou porque com certeza ele deve dar continuidade no trabalho para o ano que vem. Mas é mais ou menos por isso aí. Eu acredito que ele deve ter uma conversa ali com o Zé Perrella, ele de confiança. Ele aceitou esse desafio, mas nós sabemos que o desafio é muito difícil. Então não é nada fácil a situação do Cruzeiro. Com isso, a média de bola na rede, nesta última rodada, a 36ª, foi de 2,5 gols por partida. Após esses resultados, a classificação, então, ficou assim definida. Em primeiro lugar, Flamengo, 87 pontos. Segundo lugar, vai mantendo o Santos, com 71. Terceiro lugar, o Palmeiras, 68, mantendo aí 3 atrás do Santos. Quarto lugar, o Grêmio, com 62. Quinto lugar, o Atlético Paranaense, com 60. Sexto lugar, São Paulo, com 57. Sétimo lugar, o Internacional, com 54. E fechando aí a zona de classificação para a Libertadores, em oitavo lugar, o Corinthians, com 53 pontos. Seguindo então, aí dentro da fase de classificação para a Sul-Americana, em nono lugar o Fortaleza, 49, 10º lugar o Goiás, também 49, 11º lugar o Bahia com 48, 12º lugar o Atlético Mineiro com 45, 13º lugar o Vasco com 44 pontos, 14º o Botafogo com 42,
15º lugar o Fluminense, também com 42. 16º, para mim agora, a briga aí para fugir do rebaixamento, Ceará com 38 pontos. Em 17º, já na zona de rebaixamento, o Cruzeiro com 36, ou seja, Cruzeiro 2 pontos abaixo do Ceará. Por isso a importância de vencer o jogo hoje. 18º, CSA com 32. 19º, Chapecoense com 28. 20º e último lugar, Avaí com 19 pontos. No próximo bloco, estaremos aqui discutindo mais um pouco sobre o Campeonato Brasileiro. Voltamos já. Estamos de volta no programa Bola na Rede. E nesse bloco, analisando a situação dos clubes que estão aí com possibilidades de rebaixamento para a segunda divisão. Peço que a produção coloque o quadro demonstrativo. E nesse quadro demonstra aí 4 times, né, com possibilidades. Cruzeiro e Ceará aí com uma porcentagem maior de possibilidades, mas ainda, né, matematicamente com possibilidade de rebaixamento, Fluminense e Botafogo. Lembrando que, dependendo do resultado entre Vasco da Gama e Cruzeiro, se o Vasco ganhar, Fluminense e Botafogo está totalmente livre, né, de qualquer possibilidade. Sirineu, veja aí, né, a situação. O Cruzeiro precisa ganhar esse jogo do Vasco. Então tem 3 jogos ainda aqui durante a nossa análise. Mas vai pegar o Grêmio fora, que é difícil. E vai pegar o Palmeiras em casa. Porém, o Palmeiras, sem técnico, deve ter lá um interino, imagina que ele vai melhorar, que é o que sempre acontece. Né? Quando cai um técnico e entra um, mesmo que seja interino, parece que a turma resolve, né? E às vezes jogar até para o cara que é um interino, que é um cara auxiliar que está lá, que a galera gosta, e às vezes joga exatamente para o técnico, né? Para fazer aí a... Então é uma situação bem difícil do Cruzeiro. Eu vejo o Cruzeiro uma situação complicadíssima. Em campo, né? Porque em campo não está tendo bom futebol. Agora veja, Vasco fora de casa, Grêmio fora de casa. Grêmio ganhou de 3-0 de São Paulo. Grêmio vai garantir a posição lá na frente. O Cruzeiro não tem conseguido ganhar dentro de casa dos times que já estão rebaixados. Ganhar fora de casa do Grêmio, eu vejo praticamente impossível. Palmeiras, igual você falou, tem esse fator, além de ser o Palmeiras. Vai jogar contra o Palmeiras, que sempre teve dificuldade contra o Cruzeiro. Né? Os dois times sempre tiveram grandes jogos. Então eu acho a situação do Cruzeiro, ainda colocando o fator psicológico no meio, o time está totalmente muito abatido. Complicado. A torcida pressionando, torcida ameaçando os jogadores. Exatamente. Da mesma forma está o problema do Ceará. O Ceará, embora o Ceará esteja 2 pontos à frente do Cruzeiro. Vai pegar o Corinthians em Cruzeiro, casa para sair dessa situação, fora. A gente está aqui colocando, mas o Cruzeiro, para sair dessa situação, ele tem que somar pontos. E ali não está fácil dele somar ponto, não. E se ele faz 3 pontos, ele tem que torcer para o Ceará perder do Corinthians e do Botafogo. E o Botafogo é um confronto direto, embora seja o último jogo, é um confronto direto, mas talvez o Botafogo já possa estar fora no jogo contra o Ceará, não sei o que vai ser, mas o Botafogo tem que ganhar também, né? A situação do Ceará também complicadíssima, mas ele está 2 pontos à frente do Cruzeiro. Essa é a vantagem. Lembrando que então, o Fluminense com 42 pontos, ele pega o Fortaleza em casa e pega o Corinthians fora. O Botafogo também com 42 pontos, pega o Atlético Mineiro fora, e pega o Ceará em casa. Esse jogo do Ceará em casa é extremamente importante. Mas eu também acho que nesse jogo o Botafogo já está fora de perigo. Eu acredito que sim. O Botafogo é que está menos pior ali, vamos falar assim, não. O menos pior é o Botafogo, sim, que está com a chance de sair. O Fluminense também, em função da pontuação que eles têm hoje, porque os dois confrontos do Fluminense é complicadíssimo também. E o Cruzeiro, muito difícil escapar. Lembrando que o Cruzeiro é um dos poucos clubes que ainda não conhece a segunda divisão. O que vem por aí? Quais as expectativas da 37ª rodada do Brasileirão,
que será realizado no meio da semana. Ou seja, no próximo final de semana, acabou o Brasileirão. Teremos 2 rodadas, uma no meio, uma no final de semana. Sendo que no final de semana todos os horários, né, os jogos são disputados no mesmo horário, para um não ficar identificando aí o resultado do outro. Bom, nessa 37ª rodada, então, teremos Atlético Paranaense e Santos. O Santos, se ganhar esse jogo, já garante a vice-campeonato, que é importante para o Santos, até por questão financeira, porque aí está em jogo também, né, o bônus, ou seja, o valor de bônus do campeonato. Outro jogo, Atlético Mineiro e Botafogo. O Atlético já tranquilo e o Botafogo, para selar de vez, precisa seria ganhar pelo menos algum ponto aí. Exatamente. Outro jogo também importante, Ceará e Corinthians, Chapecoense e CSA, né, os 2 rebaixados, São Paulo e Internacional. Se o Inter ganhar ou empatar aí esse jogo, ele vai ter, se ele ganhar, ele vai ter uma vitória a mais, porque os 2 times estão empatados. Exatamente. E estão na briga ali, né? Então veja que a importância aí do São Paulo não perder esse jogo, ou não deixar o Inter ganhar, porque se ele ganhar, ele passa a ter uma vitória a mais, e o critério de desempate é número de vitórias. Outro jogo, Fluminense e Fortaleza. Foi difícil pro Fluminense. Se o Flu ganhar, né, tá na Série A, tá garantido. Grêmio e Cruzeiro, aí sim, um jogo que eu acho que a atenção no Brasil inteiro vai estar aí para esse jogo, Grêmio. Ou não, né, Ronaldo? Depende do resultado de hoje, né? Do Cruzeiro. De repente o Cruzeiro perdeu hoje, mas de qualquer forma ele vai ser... tem chance ainda de escapar. Ainda tem chance de escapar então vai ser um jogo aí que a mídia toda vai estar voltada para esse jogo. Outro jogo, Palmeiras e Goiás, e Bahia e Vasco, e o último, Flamengo e Avaí, né? O Avaí rebaixado, o Flamengo... É o jogo de festa do Flamengo, trabalhando aí para casa, né? É o último jogo em casa, exatamente. Né? Vai ser a despedida da torcida, né, do ano 2019, em pleno Maracanã. Maracanã deve mais uma vez encher. E o Flamengo brigando pelos recordes que está batendo a todo instante. Tem alguns ainda que ele precisa. E é a motivação dos jogadores, a artilharia, né? O Bruno Henrique encostou no Gabigol. Ontem o Gabigol voltou a distanciar um pouco mais, mas é uma competição aí salutar. Falado aí sobre o Campeonato Brasileiro, não podemos deixar de começar a lembrar aqui sobre o Mundial Interclubes, porque o Flamengo é o Brasil, né, no Mundial Interclubes. Esse campeonato, esse torneio, né, que começa aí no dia 11 de dezembro, que primeiro é feita uma playoff, que são as classificatórias, quartas de final 1, quarto de final 2, e aí, em função desses resultados, que serão disputados aí no dia 11 de dezembro, 14 de dezembro, é que vai para a semifinal, fica aguardando esse resultado. O Liverpool, que vai jogar no dia 18 de dezembro, todos os jogos às 15h30, né, hora de Brasília, e a outra semifinal, Flamengo, com o vencedor lá da semifinal 2. E esse jogo será no dia 17 de dezembro, ficando a grande decisão do Mundial Interclubes para o dia 21 de dezembro. Então, aproximando o Natal, uma grande decisão. Exatamente, o Flamengo vai com um time bom, muito confiante, embora tenha a seletiva antes aí, né? Mas eu não acredito que vá... Acho que vai dar Liverpool que alguns Flamengo clubes brasileiros que foram para o Mundial, acabou tropeçando, no caso do Atlético Mineiro. Exatamente. Pensando no último jogo lá, né? Mas acabou não passando pelo primeiro jogo. Tem que pensar jogo a cada jogo, tem que fazer o trabalho correto, né? Mas eu acredito que vai dar o Flamengo e Liverpool e tem condições de ganhar o título mundial. Eu acredito que o Flamengo ganhe o título mundial. No próximo bloco estaremos dando o apito final. Quem receberá o cartão amarelo e o cartão vermelho desta semana? Não saia da rede. Fique conectado. Voltamos já.
Estamos de volta e agora no apito final. Professor Cirineu, para quem vai o cartão amarelo dessa semana? Cartão amarelo vai para o time do Palmeiras, que a gente esperava mais, né, do Palmeiras nesse campeonato, e ele deixou muito a desejar. Eu acredito que o plantel que o Palmeiras tem, toda a estrutura que o Palmeiras tem, poderia ter tido um resultado melhor. Aí foi né? A grande falha aí foi da diretoria, né? Sim, exatamente. Porque então, fizeram altos investimentos que não rolou, que acabou na mudança de técnico. Teve uma oportunidade de mudar o estilo de jogo, que é o que o presidente está prometendo agora, mas não, foi lá e contratou um técnico com o mesmo estilo do Filipão e muitos jogadores caríssimos que realmente ficou lá no banco e então, difícil justificar. Por isso o Matos acabou sendo demitido também, diretor de futebol. Exatamente. Então o cartão amarelo vai para esse conjunto de coisas do Palmeiras aí. Bom, o meu cartão amarelo de hoje vai para a torcida do Palmeiras. Foi bem dado, eu acho, para a diretoria do Palmeiras, mas quero agora, de maneira especial, atribuir à torcida do Palmeiras, que acabou... A gente não pode dizer a torcida do Palmeiras, né? Vamos lá. Sempre tem alguns bandidos transvestidos, né, de torcedor, e ontem acabou quebrando as cadeiras, jogando em campo. Isso vai custar caro para o Palmeiras. Exatamente. Cartão vermelho. Para quem vai o cartão vermelho? Olha, o cartão vermelho não tem como de não ir para o Thiago Neves. Thiago Neves, um jogador com desempenho abaixo da média, ganha um dinheiro que não tem que reclamar, o dinheiro que ele ganha é muito acima, né? Foi um dos causadores da queda do Rogério Ceni. Causando problemas, talvez ele seja o principal responsável pela queda do Cruzeiro. A gente não pode deixar de atribuir essa queda do Cruzeiro um péssimo trabalho desempenhado pela diretoria, mas o Thiago Neves teve aí um papel importante nessa queda. E vem cobrar, nessa altura do campeonato, fazer cobranças de dinheiro para o presidente do clube no momento em que o time precisa jogar futebol. E perde o pênalti. Pior ainda. Então eu acho que o Thiago Neves está sendo protagonista dessa queda do Cruzeiro. Ele vai sair manchado, né? Ele está saindo manchado esse ano. Qualquer time que ele vá, ele vai chegar lá manchado, ele vai ter que trabalhar muito para tentar mudar essa imagem que infelizmente acabou construindo uma imagem extremamente negativa durante esse ano, né, no Cruzeiro. Essa imagem dele poderia ser acobertada se ele estivesse jogando futebol, né? Sim. Mas não joga nada, não está jogando nada, não contribui nada para o time, nem para fazer o pênalti, que é a especialidade dele, não consegue fazer. Então eu acredito que ele realmente desconstruiu a sua carreira nesse período. E o meu cartão vermelho dessa semana vai para também a torcida do Palmeiras. Ou seja, se tivesse o cartão azul, qualquer que seja, eu daria para a torcida do Palmeiras, torcida entre aspas, aqueles indivíduos, né, que também são sempre os mesmos, né? Tá lá, a televisão mostrou com detalhe, o cara quebrando cadeira, o cara jogando, aí depois ele disfarçou, foi lá no meio do povo, tirou a camisa, né, para ter maior dificuldade, mas a televisão gravou. Não é possível, né, que vai haver essa impunidade e que as coisas vão continuar dessa maneira. Então, também para esses torcedores do time do Palmeiras. Estamos chegando ao final do Bola na Rede dessa semana. Obrigado você que está aí conectado na TV que pega em seu celular. Mais uma vez, professor Cirineu, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aí a você, Ronaldo, e a todos os espectadores do Bola na Rede. E assim despedimos de você, caro amigo internauta. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima!